Bom, o prazo para início da implantação do e-social nas empresas se estende até janeiro de 2019. E para quem está ouvindo ou está de cabelos em pé com essa história de e-social, aqui no programa Espaço Aberto, nós recebemos a especialista, que é a analista de negócios do Sebrae Bauru, Daniela de Matos Souza, para explicar para a gente exatamente como é o funcionamento desse e-social. Daniela, eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar para os munícipes, né, para os empresários, empregadores aqui de Bauru região. É um tema muito importante que às vezes não chegou ainda aos ouvidos do empresário, né, daquele que é o patrão de uma empresa pequena. E como a gente tem prazos e essa nova obrigação do governo, ela exige um certo cuidado do empresário, então é sempre bom a gente usar, né, de todos os meios de comunicação para conseguir despertar isso dentro do empresário, para ele saber que está chegando alguma coisa aí, é algo grande e vai exigir dele uma grande responsabilidade. Bom, vamos lá, só pra gente registrar, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo pela Rádio Câmara, nos trabalhos técnicos a Carol Garcia e pela TV Câmara o Rafael Maroupo. Daniela, para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da TV e Rádio Câmara, só pra gente explicar exatamente, o e-social é um sistema de prestação de informações das empresas para o governo federal. Exatamente. É um dos projetos que engloba um projeto bem grande do governo, que começou já há algum tempo, que é o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Esse sistema, ele envolve várias obrigações que antes eram feitas em sistemas separados, e é um projeto bem ambicioso, que tem cunho tecnológico muito grande. E um projeto similar, para vocês entenderem, é a nota fiscal eletrônica, quando começou. E uma coisa que era antes feito tudo manual, né, com talões, aí começou a ser um projeto digital. O e-social, ele é a parte de escrituração, mas da parte de folha de pagamento, tá? Todas as ações, as empresas que têm empregado, os empresários que são patrões, eles precisam fazer essa prestação de contas através desse sistema, que ele vai ser online. Então, é tudo feito de maneira online. Então, você hoje faz um evento lá na tua empresa, por exemplo, vou pagar um salário, e a prestação de informação vai ser que quase até o 5º dia útil, até o mês seguinte, né? Então vai ser tudo feito de maneira temporal. A gente não vai poder deixar de informar o governo depois que isso aconteceu. Até então, antes da implementação deste e-social, como funcionava nas empresas? Então, ainda funciona, né, da seguinte maneira: tem várias obrigações que esses empregadores eles têm que avisar através de alguns relatórios, que nós temos alguns nomes bem conhecidos. Não vou citar todos, que são mais ou menos 30, mas o mais conhecido é a CEFIP, a GFIP, que é o sistema que gera informações para o INSS, para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho e do Emprego e para a Caixa Econômica. Então, essa obrigação é muito conhecida, que gera a GFIP, a guia do FGTS, e gera a CEFIP. Outra obrigação, outro relatório é o RAIS, né, que fala relativo aos dados da empresa, dos empregados, e o CAGED. Então, são vários relatórios que, somando hoje, nós temos mais ou menos uns 30 relatórios, que alguns têm prazo anual, outros têm prazo semestral ou mês a mês. E aí, esse sistema ele veio para englobar todas esses relatórios que nós fazemos avulso, nós vamos fazer num único local. Agora, a unificação de toda essa prestação de contas com prazos, alguns deles aí, né, para alguns casos até mais curtos, é vantajoso para o governo federal, e quais as consequências para as empresas? Isso, uma coisa que eu esqueci de esclarecer, que vale a pena a gente comentar, que o e-social ele não veio criar uma nova regra trabalhista, tá? Ele veio para fazer cumprir a que já existe, que é a CLT. Então, ele não vai alterar a lei de trabalho. Não vai alterar o modo como eu tenho que remunerar meu funcionário, férias, benefícios, não é nada disso. Ele só veio e falou assim, existe já a CLT, existem algumas regras e a gente veio para fazer cumprir essas regras. Por exemplo, vai ser inadmissível um funcionário começar a trabalhar sem ser registrado, ele não vai poder pisar dentro da empresa sem estar com esse registro em dia. E esse registro vai ser enviado antes dele começar a trabalhar, através desse sistema eletrônico.
Então, ele vai trabalhar, ele já tem que entregar essa documentação antes, já tem que passar por uma fase que a gente chama de qualificação cadastral, porque se der inconsistência, esse registro vai gerar uma inconsistência lá no sistema, falar, o CPF está errado, o título de eleitor não está correto. Então, esse funcionário não vai começar a trabalhar ainda, porque a gente tem que arrumar. Então, são muitos detalhes, e esses detalhes vai exigir que esse empregador, que esse empresário, ele tenha um planejamento com relação a tudo, não só com relação a finanças, apontamentos da folha, mas no geral como um todo. Por exemplo, se eu sou uma empresa que eu tenho picos de contratação devido à minha sazonalidade da minha atividade. Um bom exemplo disso é o comércio, né? Hoje o comércio a gente vê que tem um pico de aumento de mão de obra, exige mais mão de obra nas datas comemorativas de finais de ano. Então eu preciso contratar, até mesmo aquele funcionário autônomo que eu tenho que contratar, ele vai ter que passar por esse processo de qualificação cadastral. Eu vou ter que enviar esses dados vão ter que ser validados. Todos os eventos que eu pagar para ele, né, periódicos, não periódicos, as rúbricas que a gente fala que é relativos o que vai, né, de informação dentro dessa folha de pagamento. Então, isso exige uma organização de capacidade de produção, de entrega, de pessoas que eu vou precisar, de prazo. Então, esse empresário tem que, urgente, procurar um profissional de contabilidade para ver como que anda a situação dele, como que esse profissional que está prestando serviço para ele, como que esse escritório está preparado para receber essa demanda, para conversar com esse empresário, porque são dados, são informações que vão ter que ser trocadas em tempo real. Quer dizer, então, ao mesmo tempo em que o processo favorece a transparência, também torna a prestação de contas mais rigorosa. Isso, vai ter que ter um profissionalismo, né? Vai ter que profissionalizar esse ambiente de troca de informação. Tanto de patrão com funcionário, quanto de empresário com empresas que lhe prestam serviços, né? Então, vai ter que valorizar bastante esse ambiente transparente e não tem como adiar isso, né? Isso é uma coisa que vai vir mesmo, então é uma questão muito cultural. Então, se antes o funcionário pisava na empresa para trabalhar, aí daqui um mês a gente ligava lá para o profissional e falava, né? O profissional que presta serviço. Registra o funcionário aqui que ele começou a trabalhar o mês passado e esqueci de te mandar os dados. Então, esse tipo de ambiente não vai mais, esse tipo de coisa, né, não pode mais acontecer. Algumas pessoas estão confundindo a implementação do E-Social com a implementação de um novo regime tributário. Não é exatamente isso. Isso, não. As contribuições da folha de pagamento, elas vão continuar a ser as mesmas, né? Então, por exemplo, em média, um dono de uma micro e pequena empresa, ele paga até 39% de encargos, de 39% a 45% de encargos. E benefícios. Por exemplo, FGTS, multa rescisória, aviso prévio indenizado, férias, 1/3 das férias. Isso continua existindo, a gente não vai nem aumentar nem diminuir. Então, é só a mesma forma como ele vai avisar o governo de tudo que aconteceu relativo a pessoas. Eu mandei embora, eu contratei, essa pessoa ficou doente, se afastou do trabalho, ela voltou de licença, ela vai sair de licença. Então, aconteceu, o funcionário respirou, praticamente a gente tem que avisar o governo dentro desse sistema. E aí, cada obrigação dessa tem um prazo específico. Agora, Daniela, já que a gente começou a falar de prazo novamente, essa implantação possui alguns prazos diferentes para empresas, dependendo do porte, e para órgãos públicos. Para grandes empresas, a implementação já começou em janeiro deste ano. Quais são os próximos passos, as próximas etapas? Isso, grandes empresas, aquelas que tinham faturamento superior a 78 milhões, depois vieram as que faturam até 78 milhões. As empresas do Simples, para vocês verem como que está na porta, já era para ter entregue em julho deste ano, aí foi prorrogado para novembro e agora foi prorrogado para janeiro. Então, as empresas do Simples, que são 97% das empresas hoje que abrem. Então, de todo o universo de empresas que nós temos, que existem, a maioria delas são empresas do Simples Nacional que vão ter que entrar dentro desse faseamento de janeiro. Então, por que o faseamento? O programa em si ele é muito gigante, né? Então, ele vai ser implementado em 5 fases. Não fases de prazos, que nem as empresas já começaram, as grandes, os órgãos públicos vão ser em 2020 e o Simples Nacional vão ser em janeiro. Porém, são algumas fases. Então, a primeira que eles vão ter que entregar
cadastro do empregador e as tabelas. Então, eles têm que entrar lá no sistema de folha de pagamento, fazer um arquivinho, importar isso, e isso vai conversar com o sistema do governo. Depois vai vir os dados dos trabalhadores, depois vai vir a folha de pagamento em si. Então, toda a folha que ele processa hoje, ele vai ter que entregar isso eletronicamente também. E depois vai vir a substituição dessas obrigações que eu comentei, o CAGED, a GFIP, a CEFIP, mais outras tantas. E por último aqui vai ser o faseamento, a última fase que essas empresas vão ter que entregar, dados relativos à saúde e segurança do trabalho. Então, vai ter que fazer mapeamento de risco, vai ter que emitir alguns laudos para entender, né, como é que é o ambiente em que o funcionário está trabalhando. Então, eu tenho que informar isso também até julho do ano que vem. Exige um certo planejamento, porque eu não posso esperar julho para falar de um risco de um funcionário que eu contratei em dezembro desse ano. Então, isso já existia, essa regra. Quando você vai falar de contratação, já tem que fazer o exame admissional. E o exame admissional, por exemplo, que o médico de saúde e segurança do trabalho vai exigir de exame, exige um mapeamento de risco lá da empresa, da atividade, o que esse funcionário vai fazer e como que é o ambiente que ele trabalha. Então, eu não posso esperar julho para falar, ele tinha que ter recebido, por exemplo, a adicional de insalubridade lá atrás, né? Então, exige essa organização. É só fazer cumprir mesmo que regras que nós sempre tínhamos. Agora, o gerenciamento desse novo sistema eletrônico online é feito pelo Comitê Gestor do E-Social, que é um órgão ligado ao governo federal. De que forma o empreendedor, o empresário, pode ser penalizado caso ele não se encaixe, não cumpra essas novas regras determinadas aí pelo governo? Olha, Lídia, eu não tenho aqui os valores exatos, mas existem multas e para cada relatório, para cada falta de informação, existe uma multa específica, tá? Que pode chegar, sei lá, de R$180 até uns R$4.000. Mas são por eventos, tá? Então, cada evento tem uma penalidade específica. Como é um projeto que ele é muito separadinho, então são muitas possibilidades de multas por atraso. Agora nós falamos já dos objetivos e das vantagens dessa prestação de contas mais rigorosa para o governo. Falamos também das consequências na vida do empresário e na vida do funcionário. O que é que muda? Na vida do funcionário, tem a questão da transparência, né? Que ele vai poder acompanhar. Por exemplo, existem até hoje disponível, vai existir, né? A carteira de trabalho online, que você baixa o aplicativo e consegue consultar. E como o prazo do envio dessas informações vai ser que quase imediatamente, então você vai conseguir consultar. Por exemplo, eu já posso acessar o aplicativo e verificar se as minhas verbas rescisórias, se as minhas verbas trabalhistas estão sendo pagas em dia. O empregador ele também vai ser notificado se ele deixar de informar alguma coisa. Então, é mais segurança para o trabalhador também. Por exemplo, banco de horas. Eu não sei quantas horas eu tenho, eu não consigo essa informação atualizada. Isso vai estar disponível para o trabalhador? Informações como essas? Não exatamente para o trabalhador, mas para o Ministério do Trabalho e do Emprego, porque ele vai conseguir verificar isso mais de perto. Então, ele pode notificar as empresas, inclusive online. Não, extrapolou, não é permitido. Então, não vai, por exemplo, exigir que o fiscal vá até a empresa para fazer valer a lei. Então, esse ambiente de prestação de contas, ele vai favorecer isso, logo beneficia o empregado, né? Porque vai ter esse acompanhamento mais de perto. Daniel, só para a gente encerrar, para o empresário que está em dúvida, para quem ainda está se adequando, vai se adequar até o início de 2019, de que forma o Sebrae pode auxiliar essas pessoas, né? Dar todo esse suporte, essa orientação? A parte do Sebrae, o Sebrae ele é forte na gestão, né? Então, é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, a gente trabalha bastante a questão do empreendedorismo, da competitividade e inovação das empresas. O que esse empresário ele precisa ficar atento? Na parte de gestão de pessoas. Aí nós temos lá consultoria, nós temos os atendimentos, temos cursos, que ele pode entender melhor como que é esse processo, né? De comunicação, de treinamento, de capacitação, de planejamento. Então, não muito a parte técnica. A parte legal, realmente tem que procurar um profissional de contabilidade, um profissional jurídico, para dar esse respaldo. Mas o que nós podemos fazer é ajudar esse empresário a encontrar esses caminhos da organização.
e planejamento, porque se ele não tiver, ele vai sofrer muito. Porque isso demanda toda uma reestruturação de um departamento pessoal, financeiro, de recursos humanos, vários setores, várias áreas de uma empresa são afetados. Principalmente de proximidade com a equipe, né? Então, às vezes, ele sabe aquilo lá tá batendo na porta da empresa dele, aquela obrigação, aquele prazo, aquele relatório. Só ele sabe da importância. E aí ele deixa para avisar o funcionário com e-mails que não são muito eficazes. A pessoa não entende, a pessoa não dá o valor naquela informação. Então, isso vai exigir, inclusive, que ele saiba se comunicar com essa equipe, que ele saiba passar as responsabilidades, que ele saiba penalizar se for o caso, porque às vezes ele está exigindo que o funcionário use um equipamento de segurança. O funcionário recebeu o EPI, ele tem que comprovar, inclusive, no e-social, que ele vai ter a nota fiscal do EPI que ele comprou, que ele entregou o EPI, que é o equipamento de segurança, e o funcionário não está usando. Então, assim, que meios que eu posso, enquanto patrão, para me resguardar, né? Porque ele não está fazendo o que eu estou pedindo, mas a culpa não é minha. Então, exige todo um processo mesmo, né? De tratar pessoas, de trabalhar com essas pessoas e de trazer segurança, tanto para o patrão quanto para o empregado. E lá no Sebrae a gente consegue ajudar, sim, dentro da área de gestão de pessoas. Nós temos nossa especialidade lá, nossa consultora especialista, e temos alguns cursos também na área de gestão de pessoas. Bom, eu quero agradecer então a presença da Daniela de Matos Souza, analista de negócios do Sebrae Bauru, falando conosco sobre as fases, as etapas, as vantagens, objetivos dessa nova prestação de contas das empresas para o governo federal, que é a implantação do programa e-social, Sistema Eletrônico Online. E eu queria, Daniela, te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos aqui no programa Espaço Aberto. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, agradeço também a nossa sintonia. Este programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara, e fica disponível na internet. É só você acessar o canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.